O Kenjaku fazia modificações nos corpos, com certeza. Vocês lembram como é que ele conseguiu fazer o corpo do Geto ser imune ao sangue do Chozo, ser um corpo diferente do Noritoshi? Mesma coisa, o Chozo conheceu o sangue do Yuji, ele reconheceu o sangue do Yuji, né? Deve ser o mesmo tipo sanguíneo. Mas a Kaori e o Jin Itadori eram duas pessoas completamente diferentes do Noritoshi também, do corpo do Noritoshi original. Então, ele deve continuar usando a técnica para ir tomando conta do corpo e alterando para certos fins, né? Provavelmente. E aí, nesse caso, o Yuta não alterou tempo suficiente. Mas ele caiu no chão, galera. Ele ainda tá usando a energia amaldiçoada dele, né? Mesmo que ele seja só um cérebro no corpo, aparentemente, ele ainda consegue utilizar a energia amaldiçoada dele. E isso dá margem pro Robocop. Dá margem pro Robocop. Mas ele continua usando a energia amaldiçoada, né? Então a gente tem que ver aonde vai isso aí. Mas vamos pro capítulo 263. Hoje com uma certa dificuldade, porque o meu tablet finalmente foi delistado completamente. Android 4.0 não consegue mais acessar nenhum site moderno, felizmente. Então eu tô vendo pelo smartphone agora. É um pouco menor, mas dá pra ver tranquilo. Talvez o som varie um pouco, tá? Porque o smartphone não tá mais no pedestalzinho. Eu tô segurando ele na mão, que eu tô lendo pelo smartphone. Mas vamos lá. Capítulo 263, a gente vê que a barreira pequena, né? Era o tamanho de uma bola de basquete, ela explodiu, né? Explodiu completamente. Os pedaços da barreira estão sólidos ainda, né? Eles voam pra tudo que é lado. E aí, o Sukuna, ele cai pra longe, né? E aí ele fala, ele destrui a própria barreira a barreira do próprio domínio, né? Você conseguiu mesmo, não foi? Entretanto, é uma técnica secreta da técnica amaldiçoada da qual você não está acostumado. O roxo. O Sukuna toma umas queimaduras aí, né? Mas é o roxo que empurra pra frente, não é o roxo que explode, aparentemente. Porque o Yuta tá tranquilo, o Yuta tá bem, né? Então foi só... E como o Sukuna foi arremessado pra longe, né? Eu acho que era o roxo que ia pra frente. Comparando com os outros, tá? Com os outros roxos, realmente esse roxo tá bem completo, galera. As duas massas, elas não interpolaram completamente. Elas só se chocaram um pouquinho, elas só encostaram, mas elas não interpolaram como as do Gojo. Olha a imagem aí no fundo, né? Elas não interpolaram completamente, então saiu mais fraco, com certeza. Talvez o Ryu, talvez, né? Eu acho que sim. Eu queria que tivesse fosse o roxo que tivesse explodido pra tudo que é lado. Seria mais maneiro o Yuta desmaiar agora de ter tomado uma explosão do roxo do que ele simplesmente desmaiar agora, né? Mas aí a galera cai pra dentro do Sukuna. E aí todo ele falou, Kotsu, né? Quando recuperar sua barreira, não esquenta se vai nos acertar, né? Quando recuperar sua técnica amaldiçoada, dispare o roxo quantas vezes forem necessárias. Definitivamente evitaremos com o Boogie Woogie, né? Muito útil, muito útil. Ryoma e Sukuna mais uma vez caem em estado de dificuldade em usar sua técnica amaldiçoada, logo após a expansão de domínio. Além disso, o Yuta cai no chão, o Yuta desmaia. Eu acho que ele não desmaiou, né? Porque o olho tá... É muito estranho esse estado aqui, a gente tem que esperar o próximo capítulo. Eu espero que o Keg ele não deixe isso pro lado. Explica esse negócio direito, porra. Explica esse negócio direito, né? E aí o narrador fala... A técnica amaldiçoada de Kenjaku, que foi copiada por Okutsu, também foi esgotada pela expansão de domínio, e a operação da técnica amaldiçoada de Kenjaku cessa antes dos 5 minutos, né? E aí o Yuta pensa, merda, se a Rika-chan não está me possuindo, então a técnica amaldiçoada de cópia também não me pertence. Com a técnica amaldiçoada do ilimitado sendo esgotada, achei que de algum jeito a técnica amaldiçoada do Kenjaku continuaria operando depois. Kenjaku conseguia agir normalmente mesmo após a expansão de domínio. Tinha algum tipo de truque? Não consegui descobrir essa informação ao ler a técnica amaldiçoada copiada. Ou ao menos uma barreira para proteger os 2D, né? Chegou ao limite. Essa tradução, a concordância verbal da Kaiser é um pouco estranha. Apesar de eles traduzirem direitinho, a concordância verbal deles é um pouco estranha. Na tradução do TCB, em outras, o Yuta fala, tá, que mesmo que ele não consiga se mexer, ele vai manter pelo menos a barreira, os pedaços da barreira ativos. Ele está fazendo isso ativamente. Ele está mantendo, mesmo que ele seja só um cérebro no corpo, aparentemente. Eu não acho que seja só um cérebro no corpo, galera. Eu acho que ele só desmaiou. É estranho isso aqui. É estranho, fica ambíguo pra cacete. Ele tá mantendo os pedaços da barreira pro todo poder usar, né? E aí o todo fala, chegou ao limite. É muito estranho isso aqui. Aparentemente,
aparentemente o Yuta já tinha tomado o corpo suficiente, né, para ele não morrer instantaneamente. Porque se fosse só um cérebro no corpo, sem conexão nenhuma, ele teria morrido instantaneamente. E agora ele, apesar de ele não conseguir se mexer, ele ainda tá conseguindo usar a energia amaldiçoada dele. Manter os pedaços da barreira, ele tá conseguindo utilizar a energia amaldiçoada dele. É estranho. Então, eu deixo a pergunta pra vocês aqui, logo no começo. Qual a cópia, qual a técnica que o Yuta vai ficar com o corpo nesse momento? Porque, tecnicamente, né, ele poderia ter uma cópia por vez. O que ele perdeu da Rika foi o armazenamento, né? Então ele não tem como acessar as outras cópias. Mas pelo que eu acho, ele ficou com a cópia a técnica desse corpo agora que ele tem é a troca de corpos, não é o ilimitado. O ilimitado é um efeito colateral. Porque esse não é o cérebro do Gojo, esse é o cérebro dele. E a técnica fica engravada no cérebro, né? Apesar de o Kenjaku ter como extrair a técnica do corpo, que meio que fica de resquício no corpo, né? Então, o que vocês acham disso aqui? Qual é a técnica que está no corpo, nesse cérebro? Porque se esses 5 minutos passarem, aparentemente é só a conexão com a Rika, né? Ou a possibilidade dele usar outras técnicas que ele copiou. Então ele ficaria com uma que ele passou. E como passou com a troca de corpo, é essa técnica que ele teria. Mas qual outra? Não? Mas será que não? Será que ele ficaria sem técnica nenhuma nesse caso? Porque esse não é o cérebro do Gojo, galera. O ilimitado tá gravado no cérebro do Gojo. Eles tiraram o cérebro do Gojo. Então é estranho, né? É estranho. O que vocês acham disso aí? Mas vamos continuar. E aí o todo fala, chegou ao limite, né? Ele olha pro Yuta, né? E depois ele olha pro Sukuna. Ele fala, como esperado do rei das maldições, né? Não perca o ímpeto deste momento e não perca a chance de atacá-lo enquanto ele está distraído com o Okutsu. Mas quem se distraiu foi tu, porra. Né? E aí o Sukuna acerta um Kokuseno todo, quebra a parte da bola de metal do Vibra Slapper, né? Felizmente. E aí nisso o Yuji já vem pra cima, né? Vem pra cima, o Sukuna ele consegue... Parece que ele consegue enxergar com o olho gigante, né? Da testa, mas eu acho que não, porque esse olho não se mexe tanto assim. Esse olho não tem pálpebras, galera. Deve ficar uma remela desgraçada nesse olho. É uma mutação estranha. Esse olho não tem pálpebra. Não tem pálpebra, não tem cílio. Não tem sobrancelha pra proteger dos elementos, né? É muito estranho isso aí. Mas o todo ele bate sim com Vibra Slap, né? Pelo menos a parte do sino. E aí imediatamente o Yuji é teleportado para trás do Sukuna. Ele tava vindo pela frente, né? Ele é teleportado para trás. E aí o todo pensa, eu fui lerdo nessa, mas ainda tenho que entregar, né? O cara é foda demais, mano. O cara é foda demais, ele não para de jeito nenhum. Ele tá com ferimento no peito, né? Ele tomou um Kokuseno parte aqui parece aqui no coração. Não, foi do outro lado. E aí o Yuji acerta um socão no Sukuna. Tem uns detalhes desse soco mais pra frente, né? E aí o todo pensa, uma aglomeração de energia amaldiçoada do Okutsu. Os fragmentos da barreira ainda estão sobrevoando sem sumir. Até que isso desapareça, será palco incomparável para o Boogie Woogie se soltar, né? Para ele soltar o Boogie Woogie nesse caso. E aí ele bate com o parte do sino do Vibra Slap na testa, né? E ele ativa aquela troca de 50, 60, né? Aquela troca de várias vezes, né? E aí o Sukuna fica... Ele tá trocando só o Yuji aqui, né? É só o Yuji que ele tá trocando aqui. É perigoso isso aqui. Se o Sukuna usasse a teia de aranha no chão, né? Mas e aí ele para. Ele tem que parar, né? Ele tem que parar o Vibra Slap sempre, né? E aí ele para com a boca. E o Yuji parece bem no ponto... Aqui no rim do Sukuna. E ele encosta a mão, né? E aí ele pensa, não importa quantas vezes forem, né? E aí ele fala, acorda, Fushiguro, né? E aí ele usa o desmantelar. Ele usa o desmantelar na alma do Sukuna, aparentemente aqui, né? A gente tem mais uma vez esse efeito de dor que parece efeito do Kurumada, que o Kurumada usava, o Cavaleiro do Zodíaco. Tá usando até hoje. Eu tava lendo o final de Next Dimension. Tá usando ainda esse efeito. Ele usa como efeito dramático aqui, né? Mas é bem isso mesmo. E aí o Sukuna ele faz uma cara de dor. Parece que o rosto dele tá se desfazendo, mas tem a mistura com a queimadura, né? Do roxo que ele não se curou, infelizmente. Mas parece que o rosto dele está se desfazendo. Vocês acham que o rosto dele está se desfazendo aqui?
Porque ele começa a cuspir logo depois. Essa encarnação aparentemente, se ele cuspiu o corpo, se ele cuspiu os dedos, ele perde a encarnação. E aí, se ele encarnasse de novo, ele teria que encarnar, ele teria mais uma carga da encarnação? Será? É estranho isso aqui, porque aparentemente era para encarnação uma vez. Se eles tomar todos os dedos, ele vai continuar o corpo, apesar do Sukuna não estar mais no corpo, ele vai continuar com a aparência do Sukuna, porque a encarnação era uma mudança completa, aparentemente. Então a gente tem que ver isso aqui, como é que vai funcionar isso aqui, né? E aí o Sukuna fala, isso é uma restrição de alvo da técnica amaldiçoada. Ele lançou um destrinchar na fronteira da minha alma e de Megumi Fushiguro, né? Mas ele consegue, aí ele pula para trás, né? Ele fala, com o voto que restringe o alvo da técnica amaldiçoada, ele separa com mais certeza a alma do que com golpes ressoantes, né? Se continuar recebendo isso, e aí ele vomita. E aí tem interpretações, galera. O que vocês acham disso aqui? Eu acho que o Sukuna, ele tomou tanto golpe que o corpo tá rejeitando os dedos. Porque esses dedos não era para estar voando, flutuando no estômago do cara. Eram para eles ter virado uma massa de energia, né? No caso do Yuji, e se integrado ao corpo, não? O Yuji bebê tinha um dedo com ele o tempo todo. Ele tinha integrado o dedo no corpo. O dedo vira energia amaldiçoada. Então, para ele conseguir cuspir os dedos aqui, parece que o corpo tá rejeitando os dedos, sei lá, né? Estranho isso aqui. Por quê, galera? Ele não passou os dedos pro corpo do Megumi, ele passou um dedo do Yuji só. E agora ele tá cuspindo os dedos normais. Artefatos amaldiçoados. É estranho isso aqui. Era pro Megumi ter um dedo só, e que tinha o poder equivalente de 19 dedos. Era pra isso. O Megumi engoliu um dedo só, galera. Ele não engoliu 20 dedos, 19 dedos dos dedos antigos. E agora o Sukuna tá cuspindo os dedos antigos. Então parece que o selo tá se reformando. É estranho isso aqui. O que vocês acham disso aqui? Vocês acham que ele cuspiu os dedos de propósito só pra reabsorver os dedos? Pra tentar se curar um pouquinho? Eu acho que não. Acho que o corpo dele tá rejeitando os dedos. Mas é estranho, porque o corpo do Megumi só engoliu um dedo só do Yuji. Um dedo que era o equivalente a 19 dedos do antigo do Sukuna. E agora o Sukuna cuspiu 3 dedos de novo, dos dedos antigos que esse corpo não tinha engolido. Então é estranho isso aqui, muito estranho. Mas o Sukuna pensa, né? Se eu continuar recebendo isso, eu não conseguiria manter esse corpo e perderei, né? E aí ele devora os dedos de novo, né? E ele pensa, mas esse pacto do Yuji, galera, aparentemente, tá? Ele trocou a efetividade, né? Ele trocou a efetividade para ele poder, aparentemente, o desmantelar que ele tá usando, o Sukuna atira, né? De longe. O Yuji consegue usar só encostando nas pessoas. Então aparentemente ele trocou a efetividade, ele diminuiu a efetividade dos golpes ressoantes, né, que é o soco normal, para aumentar a precisão do corte, né, nesse caso. Ele não aumentou o poder do corte desmantelar, ele aumentou a precisão, para ele mirar direitinho ali na barreira entre as almas. Aumentar a precisão, ele perdeu o poder e aumentou a precisão, né, aumentou a precisão. Interessante isso aqui. E aí o Sukuna pula para em cima de uma pilastra, né? E aí o Yuji usa o desmantelar dele, usa o desmantelar com a tesourinha, quebra a pilastra, o Sukuna, né, cai no chão. O Yuji vai para cima do Sukuna para acertar, o Sukuna consegue se desviar no ar, porque ele consegue enxergar os bolsões de ar, né? Igual um corpo com restrição celestial. Ele consegue andar no ar, ele consegue fazer isso. Ele vai para trás do Yuji e ele quebra o Yuji numa parede, né? Mas o Yuji resiste, né? E aí o Sukuna fala, se eu não for atingido, não vai ser problema. E aí o todo pensa, né? O restante do Vibra Slap não funcionará sem reconhecer como sendo minha mão esquerda. E aí ele pensa, mais uma vez, pega essa, né? E aí ele bate o desmantelar. E aí é estranho isso aqui. Porque ele levanta o sino pra cima. E aí o Sukuna espera uma troca, né? E aí ele... Só que não teve troca. E aí ele pensa, não vai trocar. E aí o todo bate. E aí que o todo bate com o sininho no parece numa pilastra, né? Mas é estranho isso aqui, porque era pro todo parar a vibração com a boca. É muito estranho. Ou com outra mão, né? Também, né? É muito estranho isso aqui.
Mas a gente vê o que aconteceu, né? A Anjo aparece bem em cima do Sukuna. O Sukuna toma um susto. Ela já vem com sangue nos olhos, galera. Ela já vem com a trombetinha. Já vem tocando a trombeta. E aí a gente vê o narrador falando, né, que o alcance da técnica do amaldiçoado todo foi expandido através de um voto, né? O que ele trocou aqui? O que ele trocou aqui? Ele expandiu absurdamente. Eu espero que ele não tenha trocado algo importante aqui. Agora ele tá ilhado, né? Porque o Vibrazap quebrou agora. A gente viu aqui, né? O Vibrazap quebrou. Espero que ele não morra. O que ele trocou por esse alcance grande aqui? A funcionalidade foi diferente, né? Porque ele botou pra cima e ele parou, ele bateu com coisa e quebrou. O Vibrazap quebrou. Então é estranho isso aqui, né? Mas a Anjo chegou. E aí tem o flashback Groselha, né? O nosso trabalho de remover o selo do Satoru Gojo, o nosso trabalho acaba, e o Megumi, o que vai acontecer com ele? E aí, desculpe, Anjo, Kuru-san, mas no final acredito que vamos depender de você, né? E aí o Yuta revela aqui que o plano final dele era utilizar a Anjo para dar o golpe final. Aqui. O problema é que ele fala, vamos usar você para dar o golpe final e aí você sai fora, né? Mas ainda é estranho, porque agora ela tá ilhada também, porque o Vibrazap do todo quebrou. Ela tá ilhada aí. Se o Sukuna sobreviver, ela tá lascada. Eles estão todos lascados. É estranho isso aqui, né? Aparentemente é o golpe final mesmo. Né? E aí o Yuta fala, né, que a maioria dos oponentes que ele luta, eles não pensam, né, que o usuário original pode aparecer para ajudar, né? Eles pensam que ele copiou, que ele roubou a técnica, em vez de só ter feito uma cópia, né? E aí ele fala, mas o verdadeiro ponto forte da técnica dele é ter duas cartas da mesma, né, na mão, né? Aí aparece a carta do Joker aqui, do bobo, do palhaço, do príncipe do crime, do palhaço do crime, né? E aí o Sukuna olha pra trás, a gente vê, né, que ele começa a queimar. E aí a gente tem liberação máxima de energia amaldiçoada, né? A escada de Jacó. E aí queima o Sukuna. E aí tem o narrador fala, né? Um Coringa usado de última hora. Qual será o resultado dessa aposta de vencer ou morrer? E esse é o fim do capítulo. Aparentemente é o golpe final. Será que o Sukuna perdeu aqui, galera? Toda vez é assim. Toda vez. Agora eu vou ficar defendendo o cara. Porque, porra, eu queria ver mais coisa do cara. O que houve com aquela técnica de estender a cabeça, de fazer a cabeça gigante? O que houve com as 10 sombras? Mais 10 sombras, porra. Mais 10 sombras. A não ser que o Geg esteja guardando mais 10 sombras pro Megumi quando ele voltar. Mas o Megumi usando as 10 sombras nunca vai ser tão maneiro quanto o Sukuna, porra. A não ser que, sei lá, se tivesse um flashback da era Heian, ou do período Edo, né? Ou do período Edo, na verdade. Com o usuário das 10 sombras meio ninja, assim, né? Se infiltrando pelo mar de sombra seria maneiro pra caralho. Outras utilidades das 10 sombras. Mas agora o Megumi vai chegar e vai usar as 10 sombras, porra. Eu tava falando com o brother nos comentários, né? Se o Megumi voltar agora, ele vai ter o santuário também, galera. Ele vai ter o santuário também e ele sabe... Ele vai ter... Finalmente, né? Ele já tava meio que usando uma expansão de domínio com a barreira aberta. Agora ele sabe usar, né? Ele sabe usar. O Yuji, ele conseguiu herdar o santuário do Sukuna, mas o Sukuna, só com o Sukuna tomando o corpo dele por coisa de 1 hora, 40 minutos, né? Nesses meses que Jujutsu Kaisen tá acontecendo. O Sukuna ficou no comando do corpo do Megumi por mais de 1 mês. Então tá garantido do Megumi ter o santuário, né? Mas as 10 sombras é mais maneiro. Então aí fica, né? E ele não dá pra ficar trocando assim à toa. Mas o Megumi, ele teve... agora ele vai ter acesso à amplificação de domínio. Ele vai ter acesso a como fazer vários pactos, né? Vários pactos. Vai ter acesso ao santuário. Ele vai conseguir usar o Fuga. Ele vai conseguir fazer a explosão termobárica, né? Imagina. Mas as 10 sombras ainda é mais maneiro, pô. Será? Eu espero que não conte pro corpo, na verdade, as 10 sombras, né? E aí o Megumi vai chegar e vai ficar com as 10 sombras capada. Vai estar todo mundo... O Yuta tá usando o limitado, né? O Megumi vai chegar com as 0 sombras. Porque elas foram destruídas. Isso seria um vacilo desgraçado. Aí ele teria que usar o santuário mesmo, né?
Ele teria que usar o santuário. Mas aparentemente esse é o fim do Sukuna. O que vocês acharam disso aqui? Vocês gostaram do Sukuna morrer agora? Eu queria ver mais coisa do cara. Cadê a teoria, né, do Sukuna tem uma técnica de gelo também, que representa uma caixa de gelo, né? Que era o que a galera da época usava como geladeira. Cadê? Isso seria maneiro pra caralho. E aí talvez essa fosse a afinidade que ele teve com a Auralme, né? Uma técnica de gelo. Tinha tanta coisa a mais pra mostrar. Mas aparentemente esse é o fim do Sukuna. O fim da história, talvez? Não. Ainda deve ter mais coisa. Porque mesmo que eles consigam exorcizar esse Sukuna aí, tem um dedo na Rika. E a Rika tá sem supervisão. E não dá pra... Boa sorte em convencer ela de que esse Yuta aí é o Yuta dela. Porque os 6 olhos não conseguiam ver a diferença. Imagina a Rika. Então tem que ver isso aí. Mas esse é o fim do capítulo. E eu gostei. Mas sei lá, eu esperava mais do Sukuna. E mais uma vez o Gek fica escondendo a informação da troca de corpos do Kenjaku. Como se ele estivesse escondendo o próprio Kenjaku em si. É estranho isso aqui. Ele tá guardando o Kenjaku na manga? Cadê? Explica essa porra direito, caralho. Se vai acabar com o mangá. Explica esse negócio direito. Eu tenho a impressão de que o Gek tá deixando o Kenjaku na manga. Mas eu espero que sim, pelo menos, né? Mas é esse. Esse é o fim do capítulo. São 8h59 de domingo. Agora, eu vou editar esse negócio agora. Então vocês vão ter isso aqui antes das 11 horas, eu acho. Se tiverem assistido no almoço, tenham um excelente almoço, excelente resto do domingo, excelente resto da semana, né? Mas é isso. Eu fico por aqui. E até mais, galera. Tchau, tchau.